Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo mais uma vez para a última live dessa quinta-feira. Estamos numa verdadeira maratona de lives desde que entramos no isolamento e tendo a oportunidade de conversar com diversas pessoas de diversos cantos do Brasil e do mundo. E hoje eu vou fazer uma live especial. Sabe, logo que eu comecei a fazer esse circuito, essa maratona de lives, logo no começo, eu fiz um... Aqui, olha, já está aqui, ó. Uma enquete lá no meu Instagram, dizendo com quem você gostaria que eu fizesse uma live. E o nome disparado foi do professor Ricardo Bulhões, da FAINOR. Ele tem um fã-clube que é definitivamente muito fiel. Eu disse, eu sou um homem de palavra, eu disse, olha, eu já o conhecia, né, de outras oportunidades, e aí eu disse, eu vou entrevistá-lo, porque foi um nome assim, disparadamente mais votado para que eu fizesse uma live. E ele já está aqui conosco, o professor Ricardo Bulhões. Seja bem-vindo aqui ao meu Instagram, professor. Muito obrigado, professor. Está me ouvindo bem? Como está o áudio? Perfeitamente. Você está me ouvindo bem? Estou perfeitamente também. Ótimo. Na verdade, eu agradeço o carinho, suas palavras de afeto. Na verdade, o fã-clube é do senhor, né? Oh, que isso. Eu sou professor de Direito Civil, de Direito Material. Somos Dou colegas. aulas também de processo, mas estar aqui com você é uma satisfação imensa. É minha referência, vocês todos são minha primeira referência em sala de aula, e é uma satisfação muito grande. Quando eu vi a sua mensagem no meu Instagram, eu tomei um susto, né? Fiquei radiante, estou muito feliz, eu agradeço a confiança e o convite. E aí a palavra do povo é a palavra de Deus, meu amigo. E quando eu disse lá, olha, foi sério, eu ouvi, e eu tive várias pessoas, assim, várias indicações de grandes juristas, e Pedro Lenza, o Dilley, o próprio Pablo, e aí eu disse, eu entrei em contato com todos, mas o mais votado foi Vossa Excelência. E eu disse, eu agradeço. Eu quero fazer, então, a live mais bombada do país aqui com o professor Ricardo Bulhões. E aí, que o povo todo, boa noite a todo mundo que está participando nesse momento. É minha última live do dia. Eu estou fazendo literalmente uma maratona, um circuito de lives. Ontem eu cheguei a fazer 7 lives. Então, é uma coisa assim que é muito pesada. A sua live é a minha 60ª live, a live número 60. Estou arrematando essa noite aí com a live número 60 com Vossa Excelência. E tratando especificamente de um tema que é de grande aplicação prática, mas que tem uma base filosófica. A ideia de razoabilidade, proporcionalidade. E aí eu digo assim com liberdade. Quando eu conversei, sondei para que a gente fizesse essa live, eu fui perguntar o tema e veio logo essa. Eu disse, ótimo, vamos conversar. E aí, nesse ponto, só dizer para o pessoal que está nos assistindo aqui, já temos aqui 125 pessoas ao vivo neste momento e vai entrar muito mais gente. No final, a gente faz o print screen para ver o número total, né? Mas é sempre importante para o pessoal dizer assim, siga aí o professor Ricardo Bulhões aí no Instagram, me siga, Obrigado, e siga meus 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Essa live, como de costume, vai ficar aqui gravada no Instagram, né? As próximas 24 horas ela fica disponível, mas nós vamos fazer o download e já baixar lá no canal Pamplona, que é justamente o canal onde eu boto as lives exclusivas, lives diretamente do meu canal. Vamos bater um papo, professor? Com certeza, professor. É isso aí. E qual foi a lógica, qual foi a sua intenção ao querer suscitar razoabilidade e proporcionalidade nesse momento? Diga aí. Pronto, eu vou falar Eu sou professor de contratos, né? Uma das disciplinas que eu ministro. E eu tenho percebido que, logo quando começou a pandemia, e é algo que eu sempre tento fazer
principalmente em sala de aula, é pensar qual é o papel da academia, qual é o papel das instituições. O senhor é professor de pós-graduação estrito sensu, né? Então, eu acho que mais do que reproduzir lei, é a gente pensar a lei, né? E fazer essa meditação. Eu tenho visto, eu não sei também se essa live tem uma relevância tão grande, e aí eu só vou justificar, né? Não do ponto de vista desse bate-papo que estamos tendo, ou teórico, mas é porque, socialmente falando, fazendo uma análise, né, a gente percebe que as pessoas estão mais acostumadas e querem mais ter uma resposta rápida para as demandas que a vida vem trazendo, né? Mas, na Então, verdade, isso talvez seja um reflexo da própria contemporaneidade, né? As pessoas se tornaram perfeito, muito ansiosas, elas querem a resposta rápida, elas não querem simplesmente mandar uma mensagem, ela quer que no WhatsApp fique lá não somente os dois tracinhos, mas azulzinho, e que a pessoa responda imediatamente, e ficam absolutamente paranoicos com os grupos de WhatsApp que vão chegando e pipocando, e as pessoas acabam querendo, não, preciso responder isso, e nesse momento, pensando num corte epistemológico do direito civil ou do direito do trabalho, as pessoas no campo do direito civil, no campo das relações contratuais, que é o seu campo aí de atuação maior aí no magistério, as pessoas, eu quero saber como é que eu vou fazer, se eu pago, se eu não pago, como é que vai ficar a minha alocação, como é que vão ficar a questão dos meus alimentos, como é que fica essa questão, da mesma isso, forma na relação de trabalho, né? Essas circunstâncias dessa proliferação de medidas provisórias 927, 936, 944, 945, 946, uma quantidade enorme de relações, e as pessoas, vem cá, e aí como é que eu faço nessa situação? As pessoas querem a resposta automática, fast food, né? Então, isso é muito perfeito, complicado para o processo de maturação que o direito trabalha. E eu digo isso porque é natural que muitas vezes pensemos nesse campo de razoabilidade e proporcionalidade, mas quando a gente pensa em razoabilidade, eu acho que a gente tem que fazer uma referência natural a um filósofo que é Luiz de Recassensiches, que trabalha a lógica do razoável como uma premissa da atuação no campo do direito. E a ideia de proporcionalidade tem sido cada vez mais invocada justamente no campo da ponderação de interesses, no pensamento de perfeito, Alex, no pensamento de Dworkin. Ou seja, nós temos um campo, mas o que a gente precisa muito entender, professor, e sem sombra de dúvida é um tema instigante, é que e nós temos uma grande responsabilidade como professores, né? Eu estou atuando como professor há 25 anos, praticamente, né? E a gente tem uma grande responsabilidade com essa nossa juventude, que é hoje nossos filhos por adoção intelectual, nossos alunos e alunas, né? Por quê? Porque justamente por, às vezes, ter essa formação do mundo que exige respostas rápidas, às vezes eu acho que é preciso uma maturação para se entender o que é aplicação de razoabilidade e proporcionalidade. Eu brinco muitas vezes em sala de aula que quando as pessoas invocam razoabilidade e proporcionalidade, parecem que estão ensinando ou aprendendo não direito, mas defesa da arte das trevas em Hogwarts, né? Como se estivesse aprendendo uma palavra mágica, um é cruciatus, um verdade, spectro patronum, uma dada quedabra, como se fosse ali, ó, falou isso, resolve. E não se resolve da noite para o dia. Porque é como muitas vezes a própria concepção de bom senso, né? perfeito, Que é uma referência, por exemplo, no pensamento cartesiano. Né? Se você lê o discurso do método e vê lá, Descartes já falava isso, meus amigos, há tantos anos, né? Há tantas décadas, há séculos, a ideia especificamente de que, olha, o bom senso é o sentimento mais abundante na natureza humana. O problema é que o bom senso de um não é o bom perfeito. senso do outro. Né? Então, muitas vezes, pensar na invocação de uma expressão que é tão importante quanto razoabilidade, quanto proporcionalidade, quanto a ideia do senso comum como uma forma de resposta, é algo que muitas vezes é um desafio para o jurista. O que é que o senhor acha disso? Não, perfeito. E na sua fala brilhante, professor, já mostra a sensibilidade que se tem no tema, né? Eu acho que quando a gente começou a conversar, eu meio que me expus, e eu disse que me incomoda um pouco essa ideia de direito enquanto
lei, aliás, enquanto fonte primária de direito, né? Então, eu acho que o senhor, sendo poeta, inclusive, eu acho trabalhar com princípios, pensando esse momento de instabilidade, um momento crítico, né, na história, não só brasileira, mas na história mundial, né? A gente está vivenciando uma situação, foi completamente inesperado, né? Imprevisto, imprevisível, né? Ninguém poderia imaginar. Eu estava conversando hoje com minha esposa e pensando exatamente nisso. O ano passado estávamos pensando em viajar nesse período, né? Em algumas lives eu tenho mencionado se em dezembro, quando a gente ouve aquelas previsões para o ano seguinte, algum mago dissesse que, olha, nós vamos ter um período que vão ter que ficar todo mundo em casa, nós vamos dizer, enlouqueceu, surtou, que loucura, que nada, tá maluco. E nós estamos vivendo algo absolutamente inédito na história da cidade, do estado, do país, do mundo. Né? Eu tenho, já que você está invocando a parte artística, eu tenho feito muitas lives, sempre registrando o início, não na frase de Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Perfeito. Tudo passa, tudo sempre passará. Por quê? Porque, na verdade, o modelo de normalidade que vivíamos antes da pandemia não vai voltar. Porque quem vai passar é a pandemia. Nós vamos voltar para uma normalidade que não é a mesma normalidade anterior. É um novo normal que nós temos que construir. E nessa provocação de trabalhar a ideia de razoabilidade e proporcionalidade, é compreender que talvez o papel do jurista contemporâneo seja efetivamente de aprender a lidar com cuidado de ourives, com cuidado que quem lapida uma pedra preciosa, né, esses importantes princípios no campo da negociação. Por quê? Porque a gente precisa pensar que não dá para simplesmente achar que uma palavra mágica vai resolver o problema do locador e do locatário. Não, é preciso aprender a ter uma nova postura do direito para quê? Para não dizer que eu vou lá para prender, arrebento, resolvo, não sei o que, eu vim aqui. Não, nós vamos ter que aprender a negociar, aprender a ceder. Isso é uma coisa muito interessante. Fala aí, professor. Perfeito. Você me perguntou sobre o porquê, né, do tema, e exatamente isso. Eu me vi me questionando qual é o papel do direito, qual é o meu papel, quais serão as mudanças. E uma das coisas que tem me instigado é porque nós temos vivenciado várias respostas rápidas, né, para as demandas que estão surgindo. Eu não descarto que os institutos, se a gente for olhar processuais, não sei, mas no direito material são institutos maduros, mas não sei se na forma que estão construídos se podem dar uma resposta efetiva, né, às demandas que estão surgindo. Se a gente for pensar do ponto de vista contratual, né, em previsão, força maior. Mas é justamente isso que eu estou dizendo. Né? A gente ensina, quando falamos sobre a teoria geral dos contratos, a questão da resolução por onerosidade excessiva, verificamos a ideia da teoria da imprevisão, da cláusula rebus sic stantibus, mas o que nós precisamos compreender, pegando a linha da sua proposta de razoabilidade e proporcionalidade, é que mudou a equação econômica e o indivíduo já tem o direito subjetivo de dizer não, quero reduzir 10, 20, 40 ou não pagar. A questão não é essa. Na verdade, é compreender que ela é a teoria da imprevisão, para trabalhar na perspectiva mais ampla. É a base filosófica, né, filosófica, para poder provocar uma negociação, uma revisão contratual, uma rediscussão da equação econômica. Quando eu e o senhor ensinamos teoria geral dos contratos e vamos falar sobre esses temas, a teoria da imprevisão, basicamente, nós lembramos sempre que um contrato, pela regra do Pacta Sunt Servanda, pela regra milenar do Pacta Sunt Servanda, é feito para ser cumprido na forma que se contém. Mas ele tem uma cláusula implícita de dizer que aquela forma para se cumprir enquanto está mantida a equação econômica, enquanto as coisas continuam da mesma forma. Ora, se as coisas mudaram, nós temos justamente nesse campo da teoria a espaço para debater,
para, com razoabilidade, buscar uma nova proporcionalidade dessa equação econômica. Isso realmente é alguma coisa muito importante. Professor, fale aí. Não, perfeito. E aí, pensando essa extinção contratual enquanto última ratio, né, se a gente for pegar essa vertente do direito, pensando mesmo a segurança jurídica, né? Então, essa meditação, logo quando começou esse estado de pandemia, eu já fazia com meus clientes, com meus alunos, essa meditação em relação à segurança jurídica e a instabilidade que traria pegar o conceito seco e frio e transpor para a situação concreta. Então, é basicamente isso. Na minha fala de hoje, uma das coisas que eu acho que eu não vou fazer aqui é trazer respostas prontas, né? Sair dessa caixa que nós estamos vivenciando, né? E tentar enxergar um algo mais, né? Então, dentro desse algo mais, uma das coisas que tem me instigado também, além desse momento de instabilidade, são das respostas e dos critérios, na verdade, que se dão para as situações que têm ocorrido. Então, pensar proporcionalidade e razoabilidade é você pensar que existem critérios que podem ser construídos para as situações que estão vindo. E quais são estes critérios que nós vamos estar utilizando? Ótimo, eu gosto do tema porque é um tema que não cabe só ao direito, mas cabe à sociedade. Aqui eu estou pensando sobre uma perspectiva de interpretando o mesmo direito, né? Nós temos critérios lógicos, gramaticais, teleológicos, mas a minha vertente, a minha leitura do direito sempre é utilizando uma interpretação humanística mesmo, entendendo essa eficácia horizontal que existe em matéria de direitos humanos, entendendo que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade são pedras, vertentes, pilares fundamentais do ordenamento jurídico, e, portanto, eles podem dar uma luz no fim do túnel, né? Podem dar uma esperança do que pode ser utilizado, dos critérios que podem ser utilizados, como é que nós vamos trazer algumas soluções para algumas situações que já estão ocorrendo. Então, o que eu tenho feito... aprofundar nessas questões, quer suscitar algumas propostas? Suscite, professor. A palavra é sua. Eu pensei, eu tenho colocado os critérios, né? Primeiro que esse tema tem uma dificuldade imensa, porque quando você coloca do ponto de vista histórico, você percebe que existem vários doutrinadores ao longo do tempo que vêm criar e vieram pensar a proporcionalidade e razoabilidade. Quando você faz uma pesquisa rasa na jurisprudência brasileira, olhando o posicionamento, por exemplo, dos tribunais superiores, você percebe que não existe unicidade, existe uma vertente, talvez não se estabeleça mais, mas em algum momento da nossa história recente, trabalhou-se com razoabilidade e proporcionalidade enquanto sinônimos, né? Existem pessoas que ainda trabalham dentro dessa perspectiva, mas aqui eu vou citar daqui a pouquinho Humberto Ávila, né, para falar que nós temos critérios para poder pensar a razoabilidade, sair dessa construção de senso comum, sair talvez até, não que não tenha um espectro de bom senso na razoabilidade, porque tem, eu até o entendo assim, mas existem critérios a serem estabelecidos. Sobre a questão do senso comum, por exemplo, eu acho que uma leitura muito interessante, até mesmo pensando na nossa baianidade, é a tese de doutorado da professora Marília Muricy, que foi professora lá da UFBA durante muitos anos, também na Universidade Católica de Salvador, que foi justamente da utilização do senso comum no campo da hermenêutica. Ela tem um trabalho muito interessante, está publicado em forma de livro, eu recomendo também para o senhor, porque é uma postura bem interessante para a gente abertura de horizontes, não é mesmo? Mas siga aí, professor. Perfeito. E se somos acadêmicos, se a gente entende que a ciência é importante, tem desenvolvido um papel muito importante, né, na busca de curas, eu acho que a pessoa que trabalha com direito, o operador do direito, ele também precisa pautar o seu método de interpretação, inclusive, dentro de critérios. Se a gente pensar a sociologia, se der me veio agora a sociologia enquanto ciência, quando a gente for lá para trás pensar o que Augusto Comte fez, foi exatamente pegar os métodos que já se faziam em outras ciências e transpor para você pensar a sociedade. Então, o profissional do direito trabalha com ciência social aplicada e às vezes dá a entender, ou pelo menos aparenta, que se trabalha muito com senso comum, com ideias sem nenhum critério, sem nenhuma baliza,
uma reprodução daquilo que já é feito. Então, hoje, é basicamente pensar esses critérios. Eu queria só fazer uma observação, professor, porque o tema, além de ser muito amplo, e aí o senhor me questionou, bora pensar alguma coisa, dá para pensar muita coisa que já tem sido feita, né? Então, eu tenho visto um trabalho primoroso dos tribunais para poder, já tão recente, já poder trabalhar com proporcionalidade, com razoabilidade, pensando em algumas situações, por exemplo, débitos alimentares, a prisão civil hoje, no que se refere a débitos alimentares, o regime de reclusão, mas a gente já tem algumas decisões, né, permitindo que a pena seja cumprida em caráter domiciliar. Na Se a gente for verdade, em pensar... relação à prisão civil, tivemos uma recomendação do CNJ, na verdade, em função de um caso em que o ministro Paulo Tasso Sanseverino deu um efeito erga omnes, especificamente por causa da prisão civil alimentar, e que, dizendo, olha, que em função da impossibilidade fática de garantir as medidas de prevenção em relação à Covid-19, ao coronavírus, direcionou para que esta prisão será cumprida no modo da prisão domiciliar. Isso, inclusive, foi objeto de uma reflexão muito interessante, fazendo aqui uma referência de uma live que eu fiz ontem com a professora Maria Berenice Dias, lá do Rio Grande do Sul, né, que tem trabalhado muito isso no âmbito do IBDFAN. Há também algumas referências que podem ser feitas aí nesse ponto, e é um tema que realmente está na ordem do dia. Siga aí, professor. Não, e pensar privacidade, suspensão de prazos prescricionais, então a gente consegue repensar todo o direito, né? Pensando e aplicando a razoabilidade e a proporcionalidade. Mas são princípios. É preciso Não, entender, por favor, que algumas dessas questões a gente sempre vai ter a referência, e aí o senhor trouxe a menção aí no caso da LINDB, né? A ideia da lei como a fonte primordial do direito. É claro que há a restrição às fontes auxiliares na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, o nome atual da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, ela é muito espartana, e há muito mais do que aquelas 3 fontes auxiliares. Mas a ideia de busca de segurança jurídica faz com que nós, não é que sejamos reféns da lei, me permita essa reflexão, mas sim ter um critério impessoal objetivo no texto legal como fonte primordial, e por isso, dentro dessa questão que o senhor suscita, em relação, por exemplo, a prazos prescricionais, pensar que o magistrado pode querer afastar o prazo por um critério de razoabilidade ou de proporcionalidade, ele vai ter que fazer algo que é individual e não numa resposta geral, que é o que próprio da lei. Por isso a importância desse ponto do projeto de lei 1179, que tramita no Congresso Nacional, o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, que quer justamente trazer para o campo, e nessa atuação muito importante com o senhor, com o professor de Direito Contratual, a gente precisa estar realmente bem atento a ele. Por quê? Porque efetivamente, né, há ali discussões realmente fulcrais, né? A ideia da suspensão dos prazos de prescrição, para uso capião, a própria noção da proibição do despejo em situação em função da pandemia, há várias questões importantes, professor. Siga aí. Perfeito. E é dentro dessa visão pós-positivista mesmo. Não, tá, tá ótimo. É dentro dessa visão pós-positivista mesmo, né, de entender que a LINDB não se adequou a uma Constituição, segundo José Afonso da Silva, que é principiológica, né, essencialmente principiológica. Então, entender que houve uma... E a gente precisa reinterpretar o artigo 4º, né, você falou a lei de introdução, as normas, né, que fala das fontes formais do direito, e é pensar que os princípios também têm um local ali de espaço certamente superior ao da própria lei, porque tem um papel de interpretação, mas também tem uma força de norma, né, de aplicação, e é isso. Então, o que fundamentou a escolha do tema foi exatamente esse. É entender, se eu puder pelo menos dar um direcionamento, de que a vida não tem só dois caminhos, 2 respostas, né? O critério de subsunção do fato à norma nem sempre
ou na grande maioria das situações, a gente está vivenciando aqui. Eu acho que qualquer situação que a gente pegar enquanto escopo, enquanto exemplo, a gente consegue perceber que a subsunção não vai ser critério e nem pode ser utilizado. O senhor citou Alexei, pensarmos mesmo a questão da ponderação, de que pode haver conflitos, como já estamos tendo, né, conflitos de direitos fundamentais, entender que devemos analisar a situação fática, ponderar a situação, trabalhar dentro dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, né, e dar a resposta adequada àquela situação. Aí me veio na cabeça a questão da restrição de liberdade, né? Eu vi que o senhor, eu sou fã do senhor, mas eu também sou muito fã do Anderson Schreiber, e vocês fizeram uma live falando exatamente sobre isso, né? Sobre... A gente trabalhou o tema da privacidade especificamente também remetendo a esse projeto, porque há hoje uma preocupação muito grande, porque esse projeto, inclusive, faz um adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, e o que é algo que pode gerar um cerceio à ideia de proteção à privacidade do indivíduo, né? O Anderson Schreiber, para mim, é um dos juristas de uma nova geração, desses mais jovens do que eu, muito profundo. Ele é professor titular da UERJ, ele tem vários textos muito legais que recomendo o senhor para recomendar aos seus alunos. E agora, inclusive, olha que coisa interessante para relacionar com a ideia de razoabilidade e proporcionalidade, a tese para a titularidade dele foi trabalhar justamente sobre o dever de negociar, que é justamente numa circunstância relacionada à modificação de substratos fáticos que levam em função de um critério justamente de razoabilidade, a mudança dessa equação econômica. Então, sem sombra de dúvida, uma excelente referência também. Diga aí, professor. É isso. Então, pensar estes princípios, né, a gente citando essa importância que os princípios têm, não só de interpretação, mas de força de lei, princípios expressos, mas implícitos também, né? A Constituição traz vários princípios implícitos. Então, é basicamente isso. Então, eu queria começar falando que a proporcionalidade e a razoabilidade são princípios fundamentais, estruturantes de um ordenamento jurídico, né? São importantes, inclusive, indicativos da finalidade da norma, né? Você utilizar estes critérios. O problema é que quando a gente coloca o tema do ponto de vista histórico na nossa historicidade e olha os movimentos, é comum a gente pautar a razoabilidade e a proporcionalidade enquanto sinônimos. Tiveram vários autores que vieram dar um conceito, dar uma noção diferente, mas o que fala mais comigo é Humberto Ávila, que ele vem pensar, eu tenho uma interpretação do que ele diz, né? Então, razoabilidade, eu faço uma leitura enquanto... É importante conhecer o pensamento do professor Ricardo Bulhões. Lógico. A razoabilidade, para mim, tem uma noção de bom senso, né? Mas ela deve ser estruturada de acordo com critérios, com pautas. Então, Humberto Ávila, aliás, se eu for citar até autores, eles vêm dizer que a razoabilidade possui vários sentidos, né? Várias extensões. É uma busca do interesse público primário, possibilitar uma atuação do Poder Judiciário na análise da situação fática. Mas são critérios que, quando eu pego outros doutrinadores, ainda fica muito espaço, né? Não me dá algum critério para que eu possa avaliar o fato jurídico, né? Pensando direito enquanto fato, valor e norma. Equidade, congruência e equivalência. Então, o que é que a Ávila vem dizer? Primeiro, para você saber se é razoável a atuação, é você pensar sobre a perspectiva da equidade. Então, você pega a situação e você tenta aplicar em uma situação fática. Sim. Em uma situação, uma ou algumas situações que efetivamente estejam acontecendo. Isso facilita o quê na aplicação da razoabilidade? Isso vem facilitar a não adoção de critérios abstratos, né? E o intérprete, ele efetivamente... da equidade como a justiça no caso concreto. Exatamente. Então, pelo critério da equidade, é você primeiro avaliar a situação, interpretar, pensando uma situação que efetivamente ocorreu. Certo. Isso já possibilita, e você já sai cortando várias outras situações que poderiam estar ocupando o campo do abstrato, por exemplo. Né? Depois que você faz essa primeira análise de caso, você vai pensar congruência.
Você vai pensar a repercussão do ponto de vista social, né? Você vai colocar na realidade do grupo, né? Você vai expandir aquilo que foi feito de maneira micro e vai colocar no macro. Depois você vai pensar a equivalência, que eu interpreto como basicamente um nexo de causalidade. Você tentando atingir uma finalidade com a imputação que se fez. Você analisar equidade, congruência, equivalência, você atingiria os critérios para se poder pensar a razoabilidade. Aí dentro e a proporcionalidade nesse bolo? A proporcionalidade teriam dois outros critérios. Quais? Primeiro, de adequação, segundo Abel, né? E que eu concordo, eu corroboro. Primeiro, adequação e segundo, necessidade. Certo. Pela necessidade, a medida que estava sendo imposta, mais do que você aplicar num caso, você transpor para o social e você pensar numa finalidade, é você pensar se efetivamente era necessário. Ou, em outras palavras, se era inevitável a utilização da norma naquela situação. E a outra é se a utilização não só era inevitável, ele tinha que ser feita, mas era adequado, ou seja, era compatível com aquela situação. São critérios que, ao meu ver, dá um outro sentido à razoabilidade e à proporcionalidade. Essas ideias do professor Roberto Ávila, elas são também bem interessantes para fazer a comparação com o pensamento de Robert Alexia, né? Que nessa perspectiva vão trazendo os critérios para verificar a ideia de ponderação de interesses. É, sem sombra de dúvida, uma grande referência para ele. O senhor citou Alexei, existe ainda um outro elemento, que é a proporcionalidade em estrito senso, que aí sim seria efetivamente essa ponderação, né, de direitos fundamentais. Então, começa-se a construir alguns critérios para que você possa pensar se a medida era ou não adequada, se atende ou não a um bom senso, a uma construção coletiva do que é razoável, né, utilizando esse padrão de homem médio, homem comum, pensando se a medida é ou não adequada, é compatível com a questão. Eu pensei em algumas situações aqui, professor, porque eu percebo que algumas medidas e atuações do Estado, eu não estou aqui emitindo juízo de valor e opinião, muito pelo contrário. Mas eu percebo que nesse momento de pandemia, não sei se o senhor vai concordar com o que eu fiz, logo quando começou, eu liguei a televisão, eu vi os supermercados sendo esvaziados, eu vi uma verdadeira celeuma social, as pessoas desesperadas, tirando dinheiro de banco e querendo rescindir contrato. Então, nós estamos ainda no início, né? Se a gente for pegar dados, não é o meu local de fala, mas a gente tem lido muito, tem vários dias que eu só leio sobre economia, sobre saúde, eu meio que me sinto um pouco biólogo, médico, acho que todos nós, né? O direito, aqui eu penso em Edgar Morin, que ele fala que o conhecimento ele deve ser tratado de maneira única, né? A gente tinha ou ainda tem, mas isso deve ser rompido, o direito ele deve beber de outras fontes para que a gente possa construir o conhecimento, né? Eu acho que nenhum magistrado, nenhum profissional, o primeiro juiz da causa é o advogado, ele, na análise fática, se você pegar tão somente os critérios puro e seco, eu acho que você não vai conseguir dar uma resposta adequada à situação. Então, Morin é um filósofo que fala muito comigo exatamente por isso. A gente tem que beber de outras fontes, vivenciar outras experiências, entender que o direito ele não está desassociado da medicina, da biologia, da pedagogia, da história, muito pelo contrário. É entender que precisamos ter esse fundamento para que a gente possa ter um juízo de valor. Mas eu percebo que eu estava falando aqui de um estado de selvageria. Eu não queria utilizar esse adjetivo, não, mas eu percebo que em alguns momentos a gente vivencia um estágio de selvageria mesmo, né? Então eu acho que o que está em xeque aqui é exatamente a situação de civilidade versus selvageria na utilização do direito. Eu acho que o direito ele está fluindo dentro dessa... E aí eu só vou justificar com exemplos, né? Porque eu falei de selvageria. Sim, claro. Utilizando até razoabilidade e proporcionalidade, né? Tentando pensar os critérios, inclusive. Logo quando iniciou a pandemia, nós tivemos estados que não deram valor à situação e depois eles começaram a perceber a gravidade que é. Não é nem pelo risco da mortalidade, que é pequena da doença, mas é pelo aquilo que faz no sistema de saúde, no colapso que se traz, né? Do ponto de vista econômico, a gente está vivenciando uma coisa terrível.
E aí os Estados Unidos, eles reteram, né, alguns equipamentos médicos, compraram, né, nós tínhamos negócios jurídicos já sedimentados, formalizados, e na pista de pouso, os veículos de comunicação demonstram isso, que nós tivemos estados que compraram equipamentos que eram de outros. Então a gente tem verdadeiras manifestações estatais egoístas, né? Aqui pensando Schopenhauer, estava estruturando o que poderia falar, a minha visão do direito, sempre uma visão sociofilosófica, tá? Aí talvez seja até um dos fundamentos que o pessoal invadiu, né, a sua live para poder me indicar. Eu entendo que o direito é muito maior do que a lei. Geralmente eu falo é uma das frases que eu cito muito: direito não é lei, né? A lei não é 10% do que é direito. Então, é você entender que esse movimento de construção e desconstrução, a gente está vivenciando isso, e é muito fácil a gente dar uma resposta a alguma situação pautada tão somente a pauta sem critérios, realmente, ou utilizando o senso comum. Então, eu tive uma amiga que me fez um questionamento, aí eu vou te dar a resposta pautada também na proporcionalidade, na razoabilidade, porque na utilização de critérios do direito, eu acho que é fundamental a utilização de critérios, e às vezes a gente se pega utilizando critérios e modelando os critérios sem a devida atenção, né? Uma conhecida me fez um questionamento se a quarentena poderia impactar a economia, aqui só para poder trazer uma situação, e o que eu fiz com ela foi o que eu sempre faço para poder responder alguma coisa, buscar critérios, né? Eu fui buscar na história da ciência, eu acabei encontrando artigos de 2008, analisando a gripe espanhola. Então, essa análise histórica pode ser considerada enquanto um critério para você poder dar uma resposta a alguma situação. A gente sai dessa situação de senso comum. Eu acho que a ciência tem um papel fundamental nesse momento que a gente está vivenciando. O senhor está dizendo que está fazendo 60 lives, eu tenho tentado acompanhar, porque sou fã. Ontem, antes de ontem, eu acho que você conversou com Maria Berenice, ou foi ontem? Foi ontem de noite. Foi ontem. E aí, mas logo após você conversou com um representante do setor de hotelaria. O presidente da Associação da Hotelaria. Perfeito. Porque a ideia de poder ter as interfaces. Eu discuto direito, mas também tenho trabalhado com médicos, com empresários, com trabalhadores, para verificar outras visões e a outros campos dos múltiplos interesses que a visão na sociedade enseja, né? Perfeito. E, ao meu ver, isso é um pensamento perfeito. Seria talvez muito cômodo e sem nenhum desafio para um profissional tão preparado e gabaritado como o senhor falar sobre relação trabalhista, relação contratual e reproduzir ipsis literis o que está na lei. Mas a gente percebe esse movimento de... para sair da zona de conforto. E a gente, Perfeito. na verdade, saber que somos eternos aprendizes e quando dialogamos com pessoas de outros campos que não aqueles da nossa zona de conforto, efetivamente temos aí a oportunidade de aprender e de crescer, e de mudar e de aperfeiçoar. Né? Gente, Perfeito. olha, o papo está muito bom, mas já estamos a 40 minutos. Nós temos que ir, daqui a pouco, senão vai cair a live. Mas, professor, o senhor é professor aí em Vitória da Conquista, na FAINOR. Exatamente. Exato. Ó, eu sou da FAINOR, alguns alunos, eu fiquei constrangido de falar isso, alguns alunos até falaram, fala da minha instituição. Eu dou aula também na Faculdade Santo Agostinho, professor. Então, muito bem. Então, tem vários alunos aqui, eu tô correndo aqui, estou vendo vários alunos das duas instituições. Ótimo. Estão presentes. Aí o compromisso de que quando essa situação passar, né, ou para cantar, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Né? Vamos pensar o seguinte, quando acabar todo este caos e a gente puder restabelecer as vias de comunicação e também de contato presencial, vamos ver se a gente organiza aí em Vitória da Conquista uma palestra minha, ou se puder, melhor ainda. Estou dizendo para todo mundo, siga aí o professor Ricardo Bulhões aí no Instagram, me siga R Pamplona Filho, siga meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. E no canal Pamplona eu vou passar uma tarefa para todo mundo aí de Vitória da Conquista.
Ótimo. Veja uma playlist chamada Palestra Cantada. Ela é literalmente uma apresentação minha, com minha banda de jazz, mas a gente fazendo uma coisa mais MPB, né? Fazendo uma mistura de palestra jurídica, stand-up comedy e show musical. Vocês vão ver trechos, algumas palestras integrais estão lá no Instagram, lá no YouTube, na playlist. Vejam, eu vou adorar fazer isso aí em Vitória da Conquista. Se a gente conseguir viabilizar, estou me comprometendo publicamente a fazer a palestra cantada aí em Conquista, para ter a oportunidade também de dar um abraço ao professor Ricardo Bulhões. Professor, o pessoal aqui está mandando abraços, o pessoal mandou um abraço até para a torcida do Bahia, um abraço para a torcida do Bahia. E aí, professor Ricardo, dê a sua palavra para as suas considerações finais. Professor, basicamente agradecer. A gente sabe que é um tempo curto, né, para poder falar. A gente acabou conversando sobre um tema que é muito amplo, né? Falar de princípios, falar basicamente de tudo. A gente poderia adequar isso daqui a basicamente tudo. Mas eu queria só finalizar agradecendo. Eu acho que é uma honra estar aqui dividindo o espaço com você. E você só demonstra esse profissional sensível que é. Eu já somos fãs do senhor, exatamente porque trabalha com outras categorias. Eu estava aqui elogiando o fato de você estar fazendo outras lives com outros setores, né, com profissionais extremamente gabaritados. A professora Maria Berenice Dias é referência teórica para qualquer pessoa que trabalhe no campo do direito de família, mas seguir o senhor e ver as discussões que estão sendo travadas é você expandir o seu campo de vista, sair da caixa, né? Trabalhar e pensar que essa solidariedade, a gente está num momento que a gente tem que fomentar isso, né? Essa solidariedade, exercitar isso. Então, eu tenho visto pensando até o direito, em algumas cidades da China, a gente já vê que o nível de divórcios tem um impacto aqui no direito, o nível de divórcio já tem sido muito, muito alto. O índice de violência doméstica, a OAB se manifestou recentemente preocupado em relação aos índices que já mostram aí, que já estão bem altos no que se refere à violência doméstica. Então, eu acho que a gente tem que trazer e trabalhar exatamente com esses temas. Podem ser trabalhadas em função desse isolamento presencial que tem gerado, na verdade, válvulas de pressão, na verdade, panelas de pressão sem válvulas de escape dentro dos ambientes familiares. Numa situação que pensa no desfazimento de relações familiares e também, o que é pior, às vezes, na violência doméstica, que também os índices estão muito altos, também é uma questão que eu quero trabalhar em outra live. E dizendo ao pessoal, olha, gente, você gostou dessa live e quer conhecer, ficou curioso para ver essas lives mencionadas aí pelo professor Ricardo Bulhões, confira lá nos 2 canais. Eu estou fazendo o download todo. Esta vai estar aqui nas próximas 24 horas, aqui no meu Instagram, mas também vai ser colocado lá no download no canal, esse aqui no canal Pamplona, mas também vai ter o canal Papeno com Pamplona. Um grande abraço, professor. Mande um abraço para todo mundo. Obrigado, professor. Para os nossos alunos e alunas de Vitória da Conquista. Estou assumindo aqui o compromisso público com o senhor. Quero fazer a palestra cantada em Vitória da Conquista. Valeu, professor. Muitíssimo obrigado, professor. Conjunto será uma grande satisfação, um prazer, uma honra, um privilégio. Professor, você me permite só finalizar? Eu sempre finalizo minhas aulas. Eu tenho 11 anos de formado. Eu comecei a dar aula em cursos preparatórios, busquei as pós-graduações estrito sensu, tenho me enveredado e sou completamente apaixonado pela docência, mas não só em levar o conhecimento, mas como a docência nos transforma, né? É verdade. Então, eu agradeço muito a Deus a possibilidade que me deu de ter esse contato com o senhor, de falar. Eu sou muito fã e eu sempre finalizo as aulas agradecendo. Sim. Eu geralmente inicio agradecendo e finalizo agradecendo. Eu queria agradecer a todo mundo que está presente, que se fez presente, ao senhor, pelo prazer que foi esse bate-papo. Conversar sobre o direito é sempre bom e pensando nesse momento de instabilidade é fantástico. Tentar levar a suavidade, que eu acho que foi basicamente a proposta, né?
quando a gente estava conversando ali no WhatsApp, ventilamos o papel social que o professor tem e quão importante é você levar os temas de maneira leve, foi basicamente isso. A gente percebe no seu perfil o quão responsável, quão leve né? Então, é basicamente agradecer. Eu queria só... Uma enquete lá no meu Instagram, dizendo com quem você gostaria que eu fizesse uma live. E o nome disparado foi do professor Ricardo Bulhões, da FAINOL. Ele tem um fã-clube que é definitivamente muito fiel. Eu disse, eu sou um homem de palavra, eu disse, olha, eu já o conhecia, né, de outras oportunidades, e aí eu disse, eu vou entrevistá-lo, porque foi o nome assim disparadamente mais votado para que eu fizesse uma live. E ele já está aqui conosco, o professor Ricardo Bulhões. Seja bem-vindo aqui ao meu Instagram, professor. Muito obrigado, professor. Está me ouvindo bem? Como está o áudio? Perfeitamente. Você está me ouvindo bem? Estou perfeitamente também. Ótimo. Na verdade, eu agradeço o carinho, suas palavras de afeto. Na verdade, o fã-clube é do senhor, né? Oh, que isso. Eu sou professor de Direito Civil, de Direito Material. Somos colegas. Dou aulas também de processo, mas estar aqui com você é uma satisfação imensa. É minha referência, vocês todos são minha primeira referência em sala de aula, e é uma satisfação muito grande. Quando eu vi a sua mensagem no meu Instagram, eu tomei um susto, né? Fiquei radiante, estou muito feliz, eu agradeço a confiança e o convite. E aí a palavra do povo é a palavra de Deus, meu amigo. E quando eu disse lá, olha, foi sério, eu ouvi, e eu tive várias pessoas, assim, várias indicações de grandes juristas, e Pedro Lenza, o Diley, o próprio Pablo, e aí eu disse, eu entrei em contato com todos, mas o mais votado foi Vossa Excelência. E eu disse, eu agradeço. Eu quero fazer, então, a live mais bombada do país aqui com o professor Ricardo Bulhões. E aí, que o povo todo, boa noite a todo mundo que está participando nesse momento. É minha última live do dia. Eu estou fazendo literalmente uma maratona, um circuito de lives. Ontem eu cheguei a fazer 7 lives. Então, é uma coisa assim que é muito pesada. A sua live é a minha 60ª live, a live número 60. Estou arrematando essa noite aí com a live número 60 com Vossa Excelência. E tratando especificamente de um tema que é de grande aplicação prática, mas que tem uma base filosófica. A ideia de razoabilidade, proporcionalidade. E aí eu digo assim com liberdade. Quando eu conversei, sondei para que a gente fizesse essa live, eu fui perguntar o tema e veio logo essa. Eu disse, ótimo, vamos conversar. E aí, nesse ponto, só dizer para o pessoal que está nos assistindo aqui, já temos aqui 125 pessoas ao vivo neste momento e vai entrar muito mais gente. No final, a gente faz o print screen para ver o número total, né? Mas é sempre importante para o pessoal dizer assim, siga aí o professor Ricardo Bulhões aí no Instagram, me siga, Obrigado. E siga meus 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Essa live, como de costume, vai ficar aqui gravada no Instagram, né? As próximas 24 horas ela fica disponível, mas nós vamos fazer o download e já baixar lá no canal Pamplona, que é justamente o canal onde eu boto as lives exclusivas, lives diretamente do meu canal. Vamos bater um papo, professor? Com certeza, professor. É isso aí. E qual foi a lógica, qual foi a sua intenção ao querer suscitar razoabilidade e proporcionalidade nesse momento? Diga aí. Pronto. Eu vou falar Eu sou professor de contratos, né? Uma das disciplinas que eu ministro. E eu tenho percebido que, logo quando começou a pandemia, e é algo que eu sempre tento fazer, principalmente em sala de aula, pensar qual é o papel da academia, qual é o papel das instituições. O senhor é professor de pós-graduação estrito sensu, né? Então, eu acho que mais do que reproduzir lei, é a gente pensar a lei, né? E fazer essa meditação
Eu tenho visto, eu não sei também se essa live tem uma relevância tão grande, e aí eu só vou justificar, né? Não do ponto de vista desse bate-papo que estamos tendo, ou teórico, mas é porque, socialmente falando, fazendo uma análise, né, a gente percebe que as pessoas estão mais acostumadas e querem mais ter uma resposta rápida para as demandas que a vida vem trazendo, né? Mas, na Então, verdade, isso talvez seja um reflexo da própria contemporaneidade, né? As pessoas se tornaram perfeito. muito ansiosas, elas querem a resposta rápida, elas não querem simplesmente mandar uma mensagem, ela quer que no WhatsApp fique lá não somente os dois tracinhos, mas azulzinho, e que a pessoa responda imediatamente, e ficam absolutamente paranoicos com os grupos de WhatsApp que vão chegando e pipocando, e as pessoas acabam querendo, não, preciso responder isso, e nesse momento, pensando num corte epistemológico do direito civil ou do direito do trabalho, as pessoas no campo do direito civil, no campo das relações contratuais, que é o seu campo aí de atuação maior aí no magistério, as pessoas, eu quero saber como é que eu vou fazer, se eu pago, se eu não pago, como é que vai ficar a minha alocação, como é que vão ficar a questão dos meus alimentos, como é que fica essa questão, da mesma Isso, forma na relação de trabalho, né? Essas circunstâncias dessa proliferação de medidas provisórias 927, 936, 944, 945, 946, uma quantidade enorme de relações, e as pessoas, vem cá, e aí como é que eu faço nessa situação? As pessoas querem a resposta automática, fast food, né? Então, isso é muito perfeito. complicado para o processo de maturação que o direito trabalha. E eu digo isso porque é natural que muitas vezes pensemos nesse campo de razoabilidade e proporcionalidade, mas quando a gente pensa em razoabilidade, eu acho que a gente tem que fazer uma referência natural a um filósofo que é Luiz de Recassin Sitges, que trabalha a lógica do razoável como uma premissa da atuação no campo do direito. E a ideia de proporcionalidade tem sido cada vez mais invocada justamente no campo da ponderação de interesses, no pensamento de Perfeito. Alex, no pensamento de Dworkin. Ou seja, nós temos um campo, mas o que a gente precisa muito entender, professor, e sem sombra de dúvida é um tema instigante, é que e nós temos uma grande responsabilidade como professores, né? Eu estou atuando como professor há 25 anos, praticamente, né? E a gente tem uma grande responsabilidade com essa nossa juventude, que é hoje nossos filhos por adoção intelectual, nossos alunos e alunas, né? Por quê? Porque justamente por, às vezes, ter essa formação do mundo que exige respostas rápidas, às vezes eu acho que é preciso uma maturação para se entender o que é aplicação de razoabilidade e proporcionalidade. Eu brinco muitas vezes em sala de aula que quando as pessoas invocam razoabilidade e proporcionalidade, parecem que estão ensinando ou aprendendo não direito, mas defesa da arte das trevas em Hogwarts, né? Como se estivesse aprendendo uma palavra mágica, um É cruciatus, um verdade. spectro patronum, uma dada quedabra, como se fosse ali, ó, falou isso, resolve. E não se resolve da noite para o dia. Porque é como muitas vezes a própria concepção de bom senso, né? Perfeito. Que é uma referência, por exemplo, no pensamento cartesiano. Né? Se você lê o discurso do método e vê lá, Descartes já falava isso, meus amigos, há tantos anos, né? Há tantas décadas, há séculos, a ideia especificamente de que, olha, o bom senso é o sentimento mais abundante na natureza humana. O problema é que o bom senso de um não é o bom Perfeito. senso do outro. Né? Então, muitas vezes, pensar na invocação de uma expressão que é tão importante quanto razoabilidade, quanto proporcionalidade, quanto a ideia do senso comum como uma forma de resposta, é algo que muitas vezes é um desafio para o jurista. O que é que o senhor acha disso? Não, perfeito. E na sua fala brilhante, professor, já mostra a sensibilidade que se tem no tema, né? Eu acho que quando a gente começou a conversar, eu meio que me expus, e eu disse que me incomoda um pouco essa ideia de direito enquanto lei, aliás, enquanto fonte primária de direito, né? Então, eu acho que o senhor, sendo poeta, inclusive, eu acho trabalhar com princípios, pensando esse momento de instabilidade, um momento crítico, né, na história, não só brasileira, mas na história mundial, né? A gente está vivenciando uma situação
foi completamente inesperado, né? Imprevisto, imprevisível, né? Ninguém poderia imaginar. Eu estava conversando hoje com minha esposa e pensando exatamente nisso. O ano passado estávamos pensando em viajar nesse período, né? Em algumas lives eu tenho mencionado se em dezembro, quando a gente ouve aquelas previsões para o ano seguinte, algum mago dissesse que, olha, nós vamos ter um período que vão ter que ficar todo mundo em casa, nós vamos dizer, enlouqueceu, surtou, que loucura, que nada, tá maluco. E nós estamos vivendo algo absolutamente inédito na história da cidade, do estado, do país, do mundo. Né? Eu tenho, já que você está invocando a parte artística, eu tenho feito muitas lives, sempre registrando o início, não na frase de Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Perfeito. Tudo passa, tudo sempre passará. Por quê? Porque, na verdade, o modelo de normalidade que vivíamos antes da pandemia não vai voltar. Porque quem vai passar é a pandemia. Nós vamos voltar para uma normalidade que não é a mesma normalidade anterior. É um novo normal que nós temos que construir. E nessa provocação de trabalhar a ideia de razoabilidade e proporcionalidade, é compreender que talvez o papel do jurista contemporâneo seja efetivamente de aprender a lidar com cuidado de ourives, com cuidado que quem lapida uma pedra preciosa, né, esses importantes princípios no campo da negociação. Por quê? Porque a gente precisa pensar que não dá para simplesmente achar que uma palavra mágica vai resolver o problema do locador e do locatário. Não, é preciso aprender a ter uma nova postura do direito para quê? Para não dizer que eu vou lá para prender, arrebento, resolvo, não sei o que, eu vim aqui. Não, nós vamos ter que aprender a negociar, aprender a ceder. Isso é uma coisa muito interessante. Fala aí, professor. Perfeito. Você me perguntou sobre o porquê, né, do tema, e é exatamente isso. Eu me vi me questionando qual é o papel do direito, qual é o meu papel, quais serão as mudanças. E uma das coisas que tem me instigado é porque nós temos vivenciado várias respostas rápidas, né, para as demandas que estão surgindo. Eu não descarto que os institutos, se a gente for olhar processuais, não sei, mas no direito material são institutos maduros, mas não sei se na forma que estão construídos se podem dar uma resposta efetiva, né, às demandas que estão surgindo. Se a gente for pensar do ponto de vista contratual, né, em previsão, força maior. Mas é justamente isso que eu estou dizendo, né? A gente ensina, quando falamos sobre a teoria geral dos contratos, a questão da resolução por onerosidade excessiva, verificamos a ideia da teoria da imprevisão, da cláusula rebus sic stantibus, mas o que nós precisamos compreender, pegando a linha da sua proposta de razoabilidade e proporcionalidade, é que mudou a equação econômica e o indivíduo já tem o direito subjetivo de dizer não, quero reduzir 10, 20, 40 ou não pagar. A questão não é essa. Na verdade, é compreender que ela é a teoria da imprevisão, para trabalhar na perspectiva mais ampla. É a base filosófica, né, jus-filosófica, para poder provocar uma negociação, uma revisão contratual, uma rediscussão da equação econômica. Quando eu e o senhor ensinamos teoria geral dos contratos e vamos falar sobre esses temas, a teoria da imprevisão, basicamente, nós lembramos sempre que um contrato, pela regra do Pacta Sunt Servanda, pela regra milenar do Pacta Sunt Servanda, é feito para ser cumprido na forma que se contém. Mas ele tem uma cláusula implícita de dizer que aquela forma para se cumprir enquanto está mantida a equação econômica, enquanto as coisas continuam da mesma forma. Ora, se as coisas mudaram, nós temos justamente nesse campo da teoria a espaço para debater, para, com razoabilidade, buscar uma nova proporcionalidade dessa equação econômica. Isso realmente é alguma coisa muito importante. Professor, fale aí. Não, perfeito. E aí, pensando essa extinção contratual enquanto última ratio, né, se a gente for pegar essa vertente do direito, pensando mesmo a segurança jurídica, né?
Então, essa meditação, logo quando começou esse estado de pandemia, eu já fazia com meus clientes, com meus alunos, essa meditação em relação à segurança jurídica e a instabilidade que traria pegar o conceito seco e frio e transpor para a situação concreta. Então, é basicamente isso. Na minha fala de hoje, uma das coisas que eu acho que eu não vou fazer aqui é trazer respostas prontas, né? Sair dessa caixa que nós estamos vivenciando, né? E tentar enxergar um algo mais, né? Então, dentro desse algo mais, uma das coisas que tem me instigado também, além desse momento de instabilidade, são das respostas e dos critérios, na verdade, que se dão para as situações que têm ocorrido. Então, pensar proporcionalidade e razoabilidade é você pensar que existem critérios que podem ser construídos para as situações que estão vindo. E quais são estes critérios que nós vamos estar utilizando? Ótimo, eu gosto do tema porque é um tema que não cabe só ao direito, mas cabe à sociedade. Aqui eu estou pensando sobre uma perspectiva de interpretando o mesmo direito, né? Nós temos critérios lógicos, gramaticais, teleológicos, mas a minha vertente, a minha leitura do direito sempre é utilizando uma interpretação humanística mesmo, entendendo essa eficácia horizontal que existe em matéria de direitos humanos, entendendo que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade são pedras, vertentes, pilares fundamentais do ordenamento jurídico, e, portanto, eles podem dar uma luz no fim do túnel, né? Podem dar uma esperança do que pode ser utilizado, dos critérios que podem ser utilizados, como é que nós vamos trazer algumas soluções para algumas situações que já estão ocorrendo. Então, o que eu tenho feito... aprofundar nessas questões, quer suscitar algumas propostas? Suscite, professor. A palavra é sua. Eu pensei, eu tenho colocado os critérios, né? Primeiro que esse tema tem uma dificuldade imensa, porque quando você coloca do ponto de vista histórico, você percebe que existem vários doutrinadores ao longo do tempo que vêm criar e vieram pensar a proporcionalidade e razoabilidade. Quando você faz uma pesquisa rasa na jurisprudência brasileira, olhando o posicionamento, por exemplo, dos tribunais superiores, você percebe que não existe unicidade, existe uma vertente, talvez não se estabeleça mais, mas em algum momento da nossa história recente, trabalhou-se com razoabilidade e proporcionalidade enquanto sinônimos, né? Existem pessoas que ainda trabalham dentro dessa perspectiva, mas aqui eu vou citar daqui a pouquinho Humberto Ávila, né, para falar que nós temos critérios para poder pensar a razoabilidade, sair dessa construção de senso comum, sair talvez até, não que não tenha um espectro de bom senso na razoabilidade, porque tem, eu até o entendo assim, mas existem critérios a serem estabelecidos. Sobre a questão do senso comum, por exemplo, eu acho que uma leitura muito interessante, até mesmo pensando na nossa baianidade, é a tese de doutorado da professora Marília Muricy, que foi professora lá da UFBA durante muitos anos, também na Universidade Católica de Salvador, que foi justamente da utilização do senso comum no campo da hermenêutica. Ela tem um trabalho muito interessante, está publicado em forma de livro, eu recomendo também para o senhor, porque é uma postura bem interessante para a gente abertura de horizonte, não é mesmo? Mas siga aí, professor. Perfeito. E se somos acadêmicos, se a gente entende que a ciência é importante, tem desenvolvido um papel muito importante, né, na busca de curas, eu acho que a pessoa que trabalha com direito, o operador do direito, ele também precisa pautar o seu método de interpretação, inclusive, dentro de critérios. Se a gente pensar a sociologia, se der me veio agora a sociologia enquanto ciência, quando a gente for lá para trás pensar o que Augusto Comte fez, foi exatamente pegar os métodos que já se faziam em outras ciências e transpor para você pensar a sociedade. Então, o profissional do direito trabalha com ciência social aplicada e às vezes dá a entender, ou pelo menos aparenta, que se trabalha muito com senso comum, com ideias sem nenhum critério, sem nenhuma baliza, uma reprodução daquilo que já é feito. Então, hoje, é basicamente pensar esses critérios. Eu queria só fazer uma observação, professor, porque o tema, além de ser muito amplo, e aí o senhor me questionou, bora pensar alguma coisa, dá para pensar muita coisa que já tem sido feita, né? Então, eu tenho visto um trabalho primoroso dos tribunais,
para poder já tão recente já poder trabalhar com proporcionalidade, com razoabilidade, pensando em algumas situações, por exemplo, débitos alimentares. A prisão civil hoje, no que se refere a débitos alimentares, o regime de reclusão, mas a gente já tem algumas decisões, né, permitindo que essa a pena seja cumprida em caráter domiciliar. Na Se a gente for verdade, em pensar... relação à prisão civil, tivemos uma recomendação do CNJ, na verdade, em função de um caso em que o ministro Paulo Tasso Sanseverino deu um efeito erga omnes, especificamente por causa da prisão civil alimentar, e que, dizendo, olha, que em função da impossibilidade fática de garantir as medidas de prevenção em relação à Covid-19, ao coronavírus, direcionou para que esta prisão será cumprida no modo da prisão domiciliar. Isso, inclusive, foi objeto de uma reflexão muito interessante, fazendo aqui uma referência de uma live que eu fiz ontem com a professora Maria Berenice Dias, lá do Rio Grande do Sul, né, que tem trabalhado muito isso no âmbito do IBDFAN. Há também algumas referências que podem ser feitas aí nesse ponto, e é um tema que realmente está na ordem do dia. Siga aí, professor. Não, e pensar privacidade, suspensão de prazos prescricionais, então a gente consegue repensar todo o direito, né? Pensando e aplicando a razoabilidade e a proporcionalidade. Mas são princípios. É preciso entender, por favor, que algumas dessas questões a gente sempre vai ter a referência, e aí o senhor trouxe a menção aí no caso da LINDB, né? A ideia da lei como a fonte primordial do direito. É claro que a restrição às fontes auxiliares na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, o nome atual da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, ela é muito espartana, e há muito mais do que aquelas 3 fontes auxiliares. Mas a ideia de busca de segurança jurídica faz com que nós não é que sejamos reféns da lei, me permita essa reflexão, mas sim ter um critério impessoal objetivo no texto legal como fonte primordial, e por isso, dentro dessa questão que o senhor suscita, em relação, por exemplo, a prazos prescricionais, pensar que o magistrado pode querer afastar o prazo por um critério de razoabilidade ou de proporcionalidade, ele vai ter que fazer algo que é individual e não numa resposta geral, que é o que próprio da lei. Por isso a importância desse ponto do projeto de lei 1179, que tramita no Congresso Nacional, o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, que quer justamente trazer para o campo, e nessa atuação muito importante com o senhor, como professor de direito contratual, a gente precisa estar realmente bem atento a ele. Por quê? Porque efetivamente, né, há ali discussões realmente fulcrais, né? A ideia da suspensão dos prazos de prescrição, para uso capião, a própria noção da proibição do despejo em situação em função da pandemia, há várias questões importantes, professor. Siga aí. Perfeito. E é dentro dessa visão pós-positivista mesmo. Não, tá, tá ótimo. É dentro dessa visão pós-positivista mesmo, né, de entender que a LINDB não se adequou a uma Constituição, segundo José Afonso da Silva, que é principiológica, né, essencialmente principiológica. Então, entender que houve uma... E a gente precisa reinterpretar o artigo 4º, né, você falou a lei de introdução às normas, né, que fala das fontes formais do direito, e é pensar que os princípios também têm um local ali de espaço certamente superior ao da própria lei, porque tem um papel de interpretação, mas também tem uma força de norma, né, de aplicação, e é isso. Então, o que fundamentou a escolha do tema foi exatamente esse. É entender, se eu puder pelo menos dar um direcionamento, de que a vida não tem só dois caminhos, 2 respostas, né? O critério de subsunção do fato à norma, nem sempre, ou na grande maioria das situações, a gente está vivenciando aqui. Eu acho que qualquer situação que a gente pegar enquanto escopo, enquanto exemplo, a gente consegue perceber que a subsunção não vai ser critério e nem pode ser utilizado. O senhor citou Alexei, pensarmos mesmo a questão da ponderação, de que pode haver conflitos, como já estamos tendo, né, conflitos de direitos fundamentais, entender que devemos analisar a situação fática,
ponderar a situação, trabalhar dentro dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, né, e dar a resposta adequada àquela situação. Aí me veio na cabeça a questão da restrição de liberdade, né? Eu vi que o senhor, eu sou fã do senhor, mas eu também sou muito fã do Anderson Schreiber, e vocês fizeram uma live falando exatamente sobre isso, né? Sobre... A gente trabalhou o tema da privacidade especificamente, também remetendo a esse projeto, porque há hoje uma preocupação muito grande, porque esse projeto, inclusive, faz um adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, e o que é algo que pode gerar um cerceio à ideia de proteção à privacidade do indivíduo, né? O Anderson Schreiber, para mim, é um dos juristas de uma nova geração, desses mais jovens do que eu, muito profundo. Ele é professor titular da UERJ, ele tem vários textos muito legais que recomendo o senhor para recomendar aos seus alunos. E agora, inclusive, olha que coisa interessante para relacionar com a ideia de razoabilidade e proporcionalidade, a tese para a titularidade dele foi trabalhar justamente sobre o dever de negociar, que é justamente numa circunstância relacionada à modificação de substratos fáticos que levam, em função de um critério justamente de razoabilidade, a mudança dessa equação econômica. Então, sem sombra de dúvida, uma excelente referência também. Diga aí, professor. É isso. Então, pensar estes princípios, né, a gente citando essa importância que os princípios têm, não só de interpretação, mas de força de lei, princípios expressos, mas implícitos também, né? A Constituição traz vários princípios implícitos. Então, é basicamente isso. Então, eu queria começar falando que a proporcionalidade e a razoabilidade são princípios fundamentais, estruturantes de um ordenamento jurídico, né? São importantes, inclusive, indicativos da finalidade da norma, né? Você utilizar estes critérios. O problema é que quando a gente coloca o tema do ponto de vista histórico na nossa historicidade e olha os movimentos, é comum a gente pautar a razoabilidade e a proporcionalidade enquanto sinônimos. Tiveram vários autores que vieram dar um conceito, dar uma noção diferente, mas o que fala mais comigo é Humberto Ávila, que ele vem pensar, eu tenho uma interpretação do que ele diz, né? Então, razoabilidade, eu faço uma leitura enquanto... É importante conhecer o pensamento do professor Ricardo Bulhões. Lógico. A razoabilidade, para mim, tem uma noção de bom senso, né? Mas ela deve ser estruturada de acordo com critérios, com pautas. Então, Humberto Ávila, aliás, se eu for citar até autores, eles vêm dizer que a razoabilidade possui vários sentidos, né? Várias extensões. É uma busca do interesse público primário, possibilitar uma atuação do Poder Judiciário na análise da situação fática. Mas são critérios que, quando eu pego outros doutrinadores, ainda fica muito espaço, né? Não me dá algum critério para que eu possa avaliar o fato jurídico, né? Pensando no direito enquanto fato, valor e norma. Equidade, congruência e equivalência. Então, o que é que a Ávila vem dizer? Primeiro, para você saber se é razoável a atuação, é você pensar sobre a perspectiva da equidade. Então, você pega a situação e você tenta aplicar em uma situação fática. Sim. Em uma situação, uma ou algumas situações que efetivamente estejam acontecendo. Isso facilita o quê na aplicação da razoabilidade? Isso vem facilitar a não adoção de critérios abstratos, né? E o intérprete, ele efetivamente... da equidade como a justiça no caso concreto. Exatamente. Então, pelo critério da equidade, é você primeiro avaliar a situação, interpretar, pensando uma situação que efetivamente ocorreu. Certo. Isso já possibilita, e você já sai cortando várias outras situações que poderiam estar ocupando o campo do abstrato, por exemplo. Né? Depois que você faz essa primeira análise de caso, você vai pensar congruência. Você vai pensar a repercussão do ponto de vista social, né? Você vai colocar na realidade do grupo, né? Você vai expandir aquilo que foi feito de maneira micro e vai colocar no macro. Depois você vai pensar a equivalência, que eu interpreto como basicamente um nexo de causalidade. Você tentando atingir uma finalidade com
com a imputação que se fez. Você analisar equidade, congruência, equivalência, você atingiria os critérios para se poder pensar a razoabilidade. Aí dentro dessa... proporcionalidade nesse bolo? A proporcionalidade teriam dois outros critérios. Quais? Primeiro, de adequação, segundo o Abel, né? E que eu concordo, eu corroboro. Primeiro, adequação e segundo, necessidade. Certo. Pela necessidade, a medida que estava sendo imposta, mais do que você aplicar num caso, você transpor para o social e você pensar numa finalidade, é você pensar se efetivamente era necessário. Ou, em outras palavras, se era inevitável a utilização da norma naquela situação. E a outra é se a utilização não só era inevitável, ele tinha que ser feita, mas era adequado, ou seja, era compatível com aquela situação. São critérios que, ao meu ver, dá um outro sentido à razoabilidade e à proporcionalidade. Essas ideias do professor Roberto Ávila, elas são também bem interessantes para fazer a comparação com o pensamento de Robert Alexy, né? Que nessa perspectiva vão trazendo os critérios para verificar a ideia de ponderação de interesses. É, sem sombra de dúvida, uma grande referência para ele. O senhor citou Alexy, existe ainda um outro elemento, que é a proporcionalidade em estrito senso, que aí sim seria efetivamente essa ponderação, né, de direitos fundamentais. Então, começa-se a construir alguns critérios para que você possa pensar se a medida era ou não adequada, se atende ou não a um bom senso, a uma construção coletiva do que é razoável, né, utilizando esse padrão de homem médio, homem comum, pensando se a medida é ou não adequada, é compatível com a questão. Eu pensei em algumas situações aqui, professor, porque eu percebo que algumas medidas e atuações do Estado, eu não estou aqui emitindo juízo de valor e opinião, muito pelo contrário. Mas eu percebo que nesse momento de pandemia, não sei se o senhor vai concordar com o que eu fiz, logo quando começou, eu liguei a televisão, eu vi os supermercados sendo esvaziados, eu vi uma verdadeira celeuma social, as pessoas desesperadas, tirando dinheiro de banco e querendo rescindir contrato. Então, nós estamos ainda no início, né? Se a gente for pegar dados, não é o meu local de fala, mas a gente tem lido muito, tem vários dias que eu só leio sobre economia, sobre saúde, eu meio que me sinto um pouco biólogo, médico, acho que todos nós, né? O direito, aqui eu penso em Edgar Morin, que ele fala que o conhecimento ele deve ser tratado de maneira única, né? A gente tinha ou ainda tem, mas isso deve ser rompido, o direito ele deve beber de outras fontes para que a gente possa construir o conhecimento, né? Eu acho que nenhum magistrado, nenhum profissional, o primeiro juiz da causa é o advogado, ele, na análise fática, se você pegar tão somente os critérios puro e seco, eu acho que você não vai conseguir dar uma resposta adequada à situação. Então, Morin é um filósofo que fala muito comigo exatamente por isso. A gente tem que beber de outras fontes, vivenciar outras experiências, entender que o direito ele não está desassociado da medicina, da biologia, da pedagogia, da história, muito pelo contrário. É entender que precisamos ter esse fundamento para que a gente possa ter um juízo de valor. Mas eu percebo que eu estava falando aqui de um estado de selvageria. Eu não queria utilizar esse adjetivo, não, mas eu percebo que em alguns momentos a gente vivencia um estágio de selvageria mesmo, né? Então eu acho que o que está em xeque aqui é exatamente a situação de civilidade versus selvageria na utilização do direito. Eu acho que o direito ele está fluindo dentro dessa... E aí eu só vou justificar com exemplos, né? Porque eu falei de selvageria. Sim, claro. Utilizando até razoabilidade e proporcionalidade, né? Tentando pensar os critérios, inclusive. Logo quando iniciou a pandemia, nós tivemos estados que não deram valor à situação e depois eles começaram a perceber a gravidade que não é nem pelo risco da mortalidade, que é pequena da doença, mas é pelo aquilo que faz no sistema de saúde, no colapso que se traz, né? Do ponto de vista econômico, a gente está vivenciando uma coisa terrível. E aí os Estados Unidos, eles reteram, né, alguns equipamentos médicos, compraram, né? Nós tínhamos negócios jurídicos já sedimentados, formalizados, e na pista de pouso, os veículos de comunicação demonstram isso, que nós tivemos estados que compraram equipamentos que eram de outros,
Então a gente tem verdadeiras manifestações estatais egoístas, né? Aqui pensando Schopenhauer, estava estruturando o que poderia falar, a minha visão do direito sempre é uma visão sociofilosófica, tá? Aí talvez seja até um dos fundamentos que o pessoal invadiu, né, a sua live para poder me indicar. Eu entendo que o direito é muito maior do que a lei. Geralmente é uma das frases que eu cito muito: direito não é lei, né? A lei não é 10% do que é direito. Então, é você entender que esse movimento de construção e desconstrução, a gente está vivenciando isso, e é muito fácil a gente dar uma resposta a alguma situação pautada tão somente a pauta sem critérios, realmente, ou utilizando o senso comum. Então, eu tive uma amiga que me fez um questionamento, aí eu vou te dar a resposta pautada também na proporcionalidade, na razoabilidade, porque na utilização de critérios no direito, eu acho que é fundamental a utilização de critérios, e às vezes a gente se pega utilizando critérios e modelando os critérios sem a devida atenção, né? Uma conhecida me fez um questionamento se a quarentena poderia impactar a economia, aqui só para poder trazer uma situação, e o que eu fiz com ela foi o que eu sempre faço para poder responder alguma coisa, buscar critérios, né? Eu fui buscar na história da ciência, eu acabei encontrando artigos de 2008, analisando a gripe espanhola. Então, essa análise histórica pode ser considerada enquanto um critério para você poder dar uma resposta a alguma situação. A gente sai dessa situação de senso comum. Eu acho que a ciência tem um papel fundamental nesse momento que a gente está vivenciando. O senhor está dizendo que está fazendo 60 lives, eu tenho tentado acompanhar, porque sou fã. Ontem, antes de ontem, eu acho que você conversou com Maria Berenice, ou foi ontem? Foi ontem de noite. Foi ontem. E aí, mas logo após você conversou com um representante do setor de hotelaria? O presidente da Associação da Hotelaria. Perfeito. Porque a ideia de poder ter as interfaces. Eu discuto direito, mas também tenho trabalhado com médicos, com empresários, com trabalhadores, para verificar outras visões e a outros campos dos múltiplos interesses que a visão na sociedade enseja, né? Perfeito. E, ao meu ver, isso é um pensamento perfeito. Seria talvez muito cômodo e sem nenhum desafio para um profissional tão preparado e gabaritado como o senhor falar sobre relação trabalhista, relação contratual e reproduzir ipsis literis o que está na lei. Mas a gente percebe esse movimento para sair da zona de conforto. E a gente, Perfeito. na verdade, saber que somos eternos aprendizes e quando dialogamos com pessoas de outros campos que não aqueles da nossa zona de conforto, efetivamente temos aí a oportunidade de aprender e de crescer, de mudar e de aperfeiçoar. Né? Gente, Perfeito. Olha, o papo está muito bom, mas já estamos a 40 minutos. Nós temos que ir, daqui a pouco, senão vai cair a live. Mas, professor, o senhor é professor aí em Vitória da Conquista, na FAINOR. Exatamente. Exato. Ó, eu sou da FAINOR, alguns alunos, eu fiquei constrangido de falar isso, alguns alunos até falaram, fala da minha instituição. Eu dou aula também na Faculdade Santo Agostinho. Então, muito bem. Então, tem vários alunos aqui, eu tô correndo aqui, estou vendo vários alunos das duas instituições. Ótimo. Estão presentes. Aí o compromisso de que quando essa situação passar, né, ou para cantar, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Né? Vamos pensar o seguinte, quando acabar todo este caos e a gente puder restabelecer as vias de comunicação e também de contato presencial, vamos ver se a gente organiza aí em Vitória da Conquista uma palestra minha, ou se puder, melhor ainda. Estou dizendo para todo mundo, siga aí o professor Ricardo Bulhões aí no Instagram, me siga R Pamplona Filho, siga meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. E no canal Pamplona eu vou passar uma tarefa para todo mundo aí de Vitória da Conquista. Ótimo. Veja uma playlist chamada Palestra Cantada. Ela é literalmente uma apresentação minha, com minha banda de jazz, mas a gente fazendo uma coisa mais MPB, né? Fazendo uma mistura de palestra jurídica, stand-up comedy e show musical. Vocês vão ver trechos,
algumas palestras integrais estão lá no Instagram, lá no YouTube, na playlist. Vejam, eu vou adorar fazer isso aí em Vitória da Conquista. Se a gente conseguir viabilizar, estou me comprometendo publicamente a fazer a palestra cantada aí em Conquista, para ter a oportunidade também de dar um abraço ao professor Ricardo Bulhões. Professor, o pessoal aqui está mandando abraços, o pessoal mandou um abraço até para a torcida do Bahia, um abraço para a torcida do Bahia. E aí, professor Ricardo, dê a sua palavra para as suas considerações finais. Professor, basicamente agradecer. A gente sabe que é um tempo curto, né, para poder falar. A gente acabou conversando sobre um tema que é muito amplo, né, falar de princípios, falar basicamente de tudo. A gente poderia adequar isso daqui a basicamente tudo. Mas eu queria só finalizar agradecendo. Eu acho que é uma honra estar aqui dividindo o espaço com você. E você só demonstra esse profissional sensível que é. Já somos fãs do senhor, exatamente porque trabalha com outras categorias. Eu estava aqui elogiando o fato de você estar fazendo outras lives com outros setores, né, com profissionais extremamente gabaritados. A professora Maria Berenice Dias é referência teórica para qualquer pessoa que trabalhe no campo do direito de família, mas seguir o senhor e ver as discussões que estão sendo travadas é você expandir o seu campo de vista, sair da caixa, né? Trabalhar e pensar que essa solidariedade, a gente está num momento que a gente tem que fomentar isso, né? Essa solidariedade, exercitar isso. Então eu tenho visto até pensando até o direito, em algumas cidades da China, a gente já vê que o nível de divórcios tem um impacto aqui no direito, o nível de divórcio já tem sido muito, muito alto. O índice de violência doméstica, a OAB se manifestou recentemente preocupado em relação aos índices que já mostram aí, que já estão bem altos no que se refere à violência doméstica. Então, eu acho que a gente tem que trazer e trabalhar exatamente com esses temas. Que podem ser trabalhadas em função desse isolamento presencial que tem gerado, na verdade, válvulas de pressão, na verdade, panelas de pressão sem válvulas de escape dentro dos ambientes familiares. Numa situação que pensa no desfazimento de relações familiares e também, o que é pior, às vezes, na violência doméstica, que também os índices estão muito altos, também é uma questão que eu quero trabalhar em outra live. E dizendo ao pessoal, olha, gente, você gostou dessa live e quer conhecer, ficou curioso para ver essas lives mencionadas aí pelo professor Ricardo Bulhões, confira lá nos 2 canais. Eu estou fazendo o download todo. Esta vai estar aqui nas próximas 24 horas, aqui no meu Instagram, mas também vai ser colocado lá no download no canal, esse aqui no canal Pamplona, mas também vai ter o canal Papiano com Pamplona. Um grande abraço, professor. Mande um abraço para todo mundo. Obrigado, professor. Para os nossos alunos e alunas de Vitória da Conquista. Estou assumindo aqui o compromisso público com o senhor. Quero fazer a palestra cantada em Vitória da Conquista. Valeu, professor. Muitíssimo obrigado, professor. Conjunto será uma grande satisfação, um prazer, uma honra, um privilégio. Professor, você me permite só finalizar? Eu sempre finalizo minhas aulas. Eu tenho 11 anos de formado. Eu comecei a dar aula em cursos preparatórios, busquei as pós-graduações estrito sensu, tenho me enveredado e sou completamente apaixonado pela docência, mas não só em levar o conhecimento, mas como a docência nos transforma, né? É verdade. Então, eu agradeço muito a Deus a possibilidade que me deu de ter esse contato com o senhor, de falar. Eu sou muito fã e eu sempre finalizo as aulas agradecendo. Sim. Eu geralmente inicio agradecendo e finalizo agradecendo. Eu queria agradecer a todo mundo que está presente, que se fez presente, ao senhor, pelo prazer que foi esse bate-papo. Conversar sobre o direito é sempre bom e pensando esse momento de instabilidade é fantástico. Tentar levar a suavidade, que eu acho que foi basicamente a proposta, né? Quando a gente estava conversando ali no WhatsApp, ventilamos o papel social que o professor tem e quão importante é você levar os temas de maneira leve, foi basicamente isso. A gente percebe no seu perfil o quão responsável, o quão leve
né? Então, basicamente agradecer. Eu queria só, para poder finalizar, Vamos lá. eu estava pensando o que eu poderia contribuir para um poeta, um excelente poeta que é o senhor, e eu não sou poeta, mas eu já tinha dado esse livro de presente, e acabou voltando para as minhas mãos, de presente de uma pessoa que eu gosto muito, Braulio Bessa, e tem 4 estrofes que falam sobre esperança. Sim. E aí eu queria só finalizar Vamos lá. o tempo falando isso. Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver a esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver a esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver a esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto seu corpo dançar, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. E aí eu queria finalizar, pelo menos tentando tocar no coração de todo mundo, que ainda há esperança, né? E vamos adiante, né? E mais do que isso, juntando a arte com o direito, a esperança é o único direito verdadeiramente indisponível, inalienável, irrenunciável. Estamos juntos na esperança de um tempo melhor. Um abraço, professor. Amém, professor. Um abração. Deus abençoe, professor. Obrigado. Amém.